Olá, tudo bem? Eu quero neste vídeo fazer uma breve reflexão falando sobre a síndrome de Jonas, o filho pródigo e como que o evangelho ele é antirracista em sua essência. Primeiramente, o que seria a síndrome de Jonas? Jonas ele é um personagem bíblico do Antigo Testamento. Ele é um profeta que, conforme o seu livro homônimo nos conta, foi um homem que recebeu uma missão de Deus para levar a palavra de Deus a uma cidade chamada Nínive. Porém, Jonas ele desobedece essa ordem e pega um navio para a cidade de Tarsis. Acontece que durante essa viagem, Deus manda uma tempestade, faz com que o navio sofra alguns problemas e Jonas acaba sendo jogado ao mar. Lá, é engolido por um peixe, uma baleia, não sabemos exatamente, mas a questão é que Deus o leva para Nínive e lá Jonas ele finalmente prega para Nínive contra a sua vontade. E no final do livro a gente tem uma revelação que o próprio Jonas faz, no capítulo 4, no primeiro versículo, eu vou até citar aqui, diz assim, Jonas dizendo: Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo, fugi de Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Então Jonas ele admite que ele não queria pregar a Nínive, justamente porque ele sabia que Deus teria misericórdia daquela cidade. Então Jonas ele se coloca numa posição de julgar os ninivitas. Então ele pensa, Senhor, eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia, eu sabia que o Senhor teria piedade, e eu não queria que isso acontecesse. Eu não queria que esse povo maldito, idólatra, recebesse o teu perdão, por isso que eu fugi. Então a síndrome de Jonas é quando você se sente numa posição de não querer amar os teus próximos, porque você se acha superior. Você acha que eles não merecem a mesma misericórdia que Deus teve com você. E Jonas, ele foi livrado da morte, e mesmo assim ele não aprendeu que o evangelho, a graça de Deus, é para todos. Outro exemplo é o que a gente encontra na chamada parábola do servo impiedoso ou incompassivo. O que seria essa parábola? Eu não vou ler porque ela é muito extensa. Ela está lá no Evangelho de Mateus capítulo 18, a partir do verso 20. E ela conta que havia um certo servo que tinha uma dívida muito grande com o seu senhor. Então o senhor manda que a dívida seja paga através da escravidão. Então o servo é preso e toda a sua família, seus filhos também são levados. Só que nesse momento o servo ele vai lá, se ajoelha e pede misericórdia para o seu senhor. E o senhor, então ele tem piedade e perdoa a dívida. O que acontece a seguir é que esse servo que teve a sua dívida perdoada, ele vai e cobra a outra pessoa que lhe devia muito menos do que aquilo que lhe foi perdoado. E ele vai lá e cobra dessa pessoa de uma forma muito mais severa. Então aquele rei, aquele senhor que teve compaixão, ele fala, peraí, você não consegue ter compaixão por míseros, algumas moedinhas, sendo que eu te perdoei muito mais do que você poderia estar cobrando dessa pessoa. Então ele vai lá e cobra daquilo que ele foi perdoado. Então nessa parábola, o que a gente entende? Você tem que perdoar e amar o teu próximo por um simples motivo. Eu poderia citar um monte de fatos, mas o simples motivo de Jesus ter te alcançado com a graça, o fato dele ter mandado seu filho Jesus para morrer numa cruz, isso já é a maior mostra de graça, de misericórdia e compaixão que alguém poderia dar. Então se você não consegue replicar minimamente essa graça e esse amor, tudo foi em vão. A partir do momento que a gente entende o evangelho e a graça de Deus para nossas vidas, é impossível que a gente não compartilhe desse amor para outras pessoas. O último exemplo que eu queria dar na Bíblia está também nos evangelhos de Lucas capítulo 15, que lá a gente tem algumas parábolas. E a mais famosa delas é a do filho pródigo. Muitos já conhecem a história, né? O filho que saiu de casa, perdeu todo o dinheiro que tinha e depois voltou arrependido para a casa do seu pai. E o pai o recebeu. Só que o problema dessa parábola está no final dela. Está quando a gente percebe que o irmão dele, o irmão do filho pródigo, ele não fica feliz quando o irmão dele volta. Ele fica zangado porque ele acha que o pai dele não tinha que ter misericórdia dele. Só que o pai explica, mas filho, eu sempre te tratei bem, eu sempre te dei o melhor. E você não consegue ficar feliz com o teu irmão, o teu próximo. Você não consegue compartilhar esse amor que eu estou te dando. Isso tem tudo a ver com o racismo. Porque a partir do momento em que a gente compreende o evangelho de Cristo, a graça dele, é impossível que a gente não consiga tratar os nossos próximos com o mesmo amor que a gente recebeu de Deus. Se Deus te deu aquilo que você nunca poderia pagar, como foi o caso daquele servo que teve sua dívida paga, liberada de graça, é impossível que você não resplandeça e que você não reflita esse amor de Deus
na vida dos teus irmãos. Então o evangelho, na sua essência, seu princípio é de amor ao próximo, não porque você é bom ou porque a outra pessoa seja pior que você ou melhor que você, mas pelo motivo em que Deus fez algo por você, que o mínimo que você pode fazer é compartilhar isso. Existe um pastor muito conhecido, ele é estadunidense, chamado Timothy Keller, e ele é um pastor que tem uma igreja bem no centro de Nova York, e ele conta sobre uma história, quando ele estava no início do seu ministério, que uma moça chegou lá, ele começou a ver que ela estava frequentando os seus serviços, as suas reuniões, e ele foi falar com ela. E ela falou, olha, eu estou aqui, eu ainda não me considero cristã, mas eu tive muito interesse de vir aqui por um simples motivo. Eu tenho um emprego, e nesse emprego, certa vez eu cometi um erro muito grave. Eu cometi um erro que, obviamente, eu sabia que eu seria demitida. Quando eu já estava quase aceitando que eu havia perdido o emprego pelo meu próprio erro, eu seria demitida de forma justa, aconteceu que o meu chefe, o meu superior, foi lá e assumiu a culpa por mim. Então o meu superior foi ao superior dele e falou que o erro tinha sido dele. Então ele foi lá e se entregou por algo que não era culpa dele. E por causa disso eu continuei com o meu emprego. E quando eu fui falar com ele, eu perguntei, mas como assim? Por que você fez isso? Você não precisava ter feito isso. Aí o superior dela, que foi quem levou a culpa, disse, é simples, eu sou cristão. E quando eu entendi o evangelho, eu percebi que o mínimo que eu poderia fazer pelas pessoas é fazer um pouco daquilo que Jesus fez por mim. Ou seja, você amar o teu próximo não como a ti mesmo, mas maior ainda. Porque a Bíblia diz que maior não é o que é servido, mas é o servo. Resumindo tudo, por que o racismo ele é inerente ao cristianismo? Muito simples, porque a partir do momento em que você compreende qual que foi a missão que Jesus veio para cumprir, você compreende que o teu papel é apenas pegar esse evangelho e levar para outras pessoas. E o racismo ele é completamente diferente, porque o racismo diz o seguinte, você é inferior porque você é de uma raça diferente da minha, ou você é diferente de mim porque você tem um tom de cor mais escuro. E isso é totalmente contrário ao evangelho. O evangelho diz, nenhum de vocês merece nada, nenhum de vocês é melhor que o outro, mas pela minha própria compaixão eu vou e entrego a vocês a vida eterna. E é isso que eu queria compartilhar com você hoje. Quando você compreende de verdade o evangelho de Jesus Cristo, o racismo passa a ser algo totalmente inaceitável. Muito obrigado.